Eu saúdo a todos com a paz do Senhor nessa tarde, amém? Amém. Motivo de alegria, queridos, estarmos aqui mais uma tarde, aleluia, nessa tarde da bênção, aonde Deus tem proporcionado coisas maravilhosas a meu favor e eu creio que ao seu favor. Estamos aqui nessa tarde com muita alegria, por mais uma tarde que o Senhor tem nos dado, porque quando nós temos oportunidade, nós devemos fazer aquilo que Deus manda, né? A obra do Senhor. Estou feliz com a sua vida, a vida da sua família, com aqueles que estão conosco nessa tarde, aqueles que vão entrar depois, aqueles que vão assistir no outro dia. Enfim, Deus tem algo ao teu coração nessa tarde. Deus tem algo para a tua vida, meu querido, minha querida. Fica conosco. Nós queremos fazer já os pedidos de oração nessa tarde. Alguns pedidos de oração, alguns irmãos que colocaram no grupo de célula, outros ligaram particular. Então eu quero estar pedindo oração pela minha irmã Janete, pela Lucy, pelo meu cunhado Joel, né? Que Deus coloca as suas mãos sobre essa família e entra com providência na causa, né, da minha irmã, do meu cunhado, que Deus é todo poderoso e Ele tem poder de fazer tudo para a honra e glória do nome dele. Aleluia. O nosso irmão Bento pede oração pela família, principalmente pela Carla, né? Ela trabalha ali no Carrefour e tá com alguns problemas. Tem algumas pessoas ali, parece, com algum probleminha mais grave a respeito da Covid. Então tá pedindo oração pela Carla. A Célia, nossa irmã Célia, tá pedindo oração por ela, né? A sua coluna não está muito bem esses dias. A nossa prima Evanilde tem pedido oração pela família, né, que a filha dela está grávida e está por ter bebê por esses dias. A nossa irmã Marli Buzetti também tem pedido oração pelo seu esposo e pela família. Nossa irmã Luísa também tem pedido oração para ela, pela família. Que Deus venha de encontro, queridos, a todos esses pedidos de oração. Quero pedir oração pela minha vida também, pela vida do meu esposo, para que o Senhor venha nos dar graça, né, a cada dia, a estar na sua presença, a buscar a Ele e estar intercedendo, né, pelas famílias, pelas vidas. Então, nós estamos aqui nessas tardes para louvar e glorificar o nome do Senhor, juntamente com você, meu querido, que já pode estar entrando nessa tarde. E você passe essa live, né, para outros, para amigos, famílias que necessitam. Amém? Então nós vamos estar orando, querido, nesta tarde. Acredito que você também precisa de oração nesta tarde. Nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família também. Que Deus venha de encontro à sua vida. Se coloque aí na presença do Senhor, né? Tenho esses pedidos que eu mencionei. A irmã Francisca, o irmão Américo também tem pedido oração. Aleluia. Vamos orar também por eles nessa tarde. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Depois eu vou estar passando alguns recadinhos também para a glória do nome do Senhor. Mas nós já vamos orar nesse momento, para que Deus venha de encontro a esses pedidos de oração, aleluia, nessa tarde, amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Já queremos te glorificar, exaltar e bendizer o seu santo nome. Venha, Pai querido, de encontro a esses pedidos de oração, a qual eu tenho mencionado alguns nomes, e outros, ó Deus, mais que, ó Deus, não sabemos, mas o Senhor sabe. Deus poderoso e cheio de glória e graça, que tem todo o poder no céu e na terra. Age em favor desta causa, Senhor, desta família, deste homem, desta mulher que está fazendo por alguns exames, Senhor, está passando por alguma dificuldade, ó Deus. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, que tem o controle dessa situação. Que nesse momento, Deus, todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Que saia deste lugar, que saia da vida desta mulher, que saia deste homem. Toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. O Senhor nos dê saúde. O Senhor nos dê, ó Deus, graça, para que possamos juntos adorar e glorificar o teu nome. Pai, seja com esta família. Ajuda esta mãe, este pai, Deus, este filho, para que o teu nome venha a ser glorificado. Nós colocamos nessa tarde, Pai, que o Senhor ajude, Pai, estas famílias. Ajude, Pai, estas pessoas. Que a tua mão de poder seja sobre cada um. Assim, Pai, nós oramos e já te agradecemos por essa tarde gloriosa, por esse momento a qual nós estamos diante de ti, nesta tarde da bênção, aonde eu creio, Pai, que o Senhor tem palavras, ó Deus, que vem
de encontro à minha vida, encontro à vida desta mulher, deste homem, desta família, deste que está conosco. O Senhor tem palavras, ó Pai, ao nosso coração. Então que o Senhor, Espírito Santo, continua agindo, continua aqui neste lugar, a falar, a agir de uma maneira grande e poderosa. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, querido. Antes de dar os recados, eu quero ler um salmo para nós nessa tarde. Amém? Era para mim ter lido no comecinho, mas amém. Glória a Deus, né? E vou estar lendo no livro dos Salmos primeiro. Salmos de número 1. Fala a respeito do justo e dos ímpios. Mas eu vou ler só a primeira parte, do versículo 1 ao 3. Aleluia, nesta tarde. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens nunca murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Aleluia, que salmo glorioso, né? Salmo maravilhoso do nosso Senhor Jesus para nós nessa tarde. Salmo 1, para ficar com a tua meditação também nessa tarde a respeito deste salmo. E eu quero estar passando um aviso, queridos, para você nesta tarde. Nossos irmãos do nosso ministério, da nossa igreja evangélica de Presidente Prudente, ali na sede, os irmãos sabem que essa semana é semana de oração, porque domingo é nossa Santa Ceia. Então, queridos, domingo, Santa Ceia do Senhor, vai haver um plantão das 9 da manhã até meio-dia. Vai ter pessoas ali servindo a Santa Ceia das 9 da manhã ao meio-dia, na sede, Rua Joaquim Nabuco, 1167. E você que não está podendo ir, né, que está umas restrições para aquele que é idoso, para aqueles que têm criança, então você tem essa oportunidade de estar indo ali de manhã, das 9 ao meio-dia, né? Ser participante da Santa Ceia do Senhor, levar as suas ofertas, seu dízimo, primícia, tudo aquilo que Deus colocar no seu coração e que é assim sempre para nós fazermos na presença de Deus. Então você, querido, que estiver ouvindo, passe para os irmãos que talvez não vão saber que domingo, Santa Ceia, das 9 da manhã ao meio-dia, para os irmãos que não vão estar à noite. Porque à noite vai haver Santa Ceia na nossa sede e eu creio em todas as nossas congregações, a não ser o Santa Mônica, que o culto é de manhã. Amém? Então os irmãos estão sabendo. Nas congregações, querido, eu não sei se vai ter algum horário sem ser à noite. Mas na sede é esse horário que nós passamos. Amém? Então que você continue a falar aí aos seus amados amigos, irmãos, outros que não puderam participar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Querido, nós vamos no final nós vamos ainda estar orando, né? Passou mais alguns pedidos de oração aqui para nós, mas no finalzinho a gente vai estar orando. A nossa irmã Cida, né, vai fazer uma cirurgia nos olhos, e pelo nosso irmão Gilmar e a nossa irmã Marie, que tem pedido oração. Mas enfim, a gente vai fazer este momento de oração final e vamos estar orando também por esses irmãos, alguns outros que estiverem pedindo oração durante esse momento dessa live. Amém? Eu quero meditar um pouquinho na palavra de Deus com você nessa tarde. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 19 e 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, 20 e 21, nessa tarde. Uma meditação rápida, que eu creio que Deus tem falado ao nosso coração através desta palavra. Diz assim, os versículos da palavra de Deus: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais: aparta-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo
se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Do versículo 19 ao 21. Aqui fala a respeito de vaso. E eu quero estar meditando um pouquinho nessa tarde a respeito de vaso de honra e vasos de desonra. Eu quero dizer para você esses dois tipos de vaso. Primeiro, vaso de desonra. Às vezes nós vemos tipos de vasos, querido, em alguns lugares, até mesmo dentro da igreja. Foi plantada uma flor dentro de um vaso. Mas se depois de algum tempo a gente não aguar, não adubar, não cuidar, esta planta, ela morre. Assim é o vaso que está na presença de Deus ou não. Então eu quero dizer para você que nós temos que ter cuidado com o nosso vaso. Muitos, às vezes, aceita Jesus, está na presença de Deus, mas em meio a lutas e dificuldade, querido, começa a ser mau testemunho. Começa a não agradar a Deus mais com a sua vida. Às vezes parece um vaso, mas está na direção errada. Falta água, que é vigilância. Falta a umidade, falta o adubo. Então falta aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que vigiar nesta hora. Temos que vigiar que tipo de vaso eu estou sendo na presença do Senhor. Será que eu estou sendo um vaso de honra ou estou sendo um vaso de desonra? Porque se eu sou um vaso de honra, eu tenho que fazer o que para Deus? E se eu estou sendo um vaso de desonra, no que eu estou desonrando a Deus? Às vezes são em poucas coisas que uma pessoa desonra a Deus. Quando ela falta de orar, falta em orações, ela falta em vigília, ela falta em ler a Bíblia, ela falta em buscar a Deus constantemente, numa intimidade, ela está sendo um vaso de desonra. Às vezes ela é convidada a uma vigília, convidada a uma oração, é convidada a um culto e ela não vai. Quantas pessoas estão assim no nosso meio? Quantas pessoas estão assim? São vasos, mas não dão mais testemunho da sua vida. Tem vergonha de testemunhar aquilo que Deus tem feito. Às vezes não tem uma palavra para quem precisa. Tantos estão assim. Vemos que um dia foi vaso, mas hoje está parado. Hoje não está se colocando na vontade do Senhor. Ele não procurou permanecer na vontade do Senhor, do primeiro amor. Ele não sente mais alegria em estar na casa do Senhor. Ele não sente mais alegria em estar em comunhão com os irmãos. Ele não tem mais comunhão com aqueles que professam o nome do Senhor. Este vaso precisa às vezes de ajuda, sim. Mas primeiro ele tem que buscar também ajuda. Às vezes a gente não sabe como está o vaso. E aí nós não levamos uma palavra porque não sabemos. Então, querido, você, se está assim, pede ajuda. Pede oração. Pede ajuda para um irmão, para uma irmã. Porque às vezes sozinho é muito difícil a gente buscar a Deus em lutas e dificuldades. Mas há pessoas que têm um pouco de vergonha às vezes de pedir. Mas não tenha vergonha não, de buscar Deus, de fazer as coisas de Deus enquanto Ele está perto, enquanto Ele se pode achar. Não deixe o vaso que você era se perder em meio às lutas e dificuldades. Por outro lado, nós temos o vaso de honra. O vaso que procura permanecer sempre no primeiro amor. Procura buscar alegria para o seu coração. Procura estar na presença do Senhor. Ele tem sempre uma palavra àquele que precisa. Ele dá testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Que Deus curou, que Deus libertou a família. Ele tem alegria em falar isso.
que Jesus cura, liberta, aquele mais vil pecador, transforma, batiza e leva para morar ao céu. Um vaso nunca perde a esperança. Um vaso nunca sai da vontade que Deus tem para ele. Eles têm que mostrar que ele é diferente no seu falar, no seu linguajar, né? Nas palavras que falam, na sua maneira de se portar diante das pessoas. Ele tem que mostrar que ele é diferente, que ele é um vaso de honra. Ele tem que mostrar que ele é um vaso que dá fruto, um vaso que está permanecendo firme na vontade do Senhor, um vaso que nem se dispõe à direita, nem se dispõe à esquerda, mas fica firme na presença do Senhor. Nós vemos 2 discípulos do Senhor, Paulo e Silas, quando eles estavam em Filipos. Um dia houve algo ali, naquele lugar, aonde a multidão se levantou contra eles. O prenderam, açoitaram, amarraram em um tronco e levaram preso à prisão. E a Bíblia diz que ali, em meio a açoites, machucado, em meio à meia-noite, eles cantavam hinos ao Senhor. Eles louvavam a Deus na prisão. E ali muitos presos puderam ouvir eles adorando, exaltando o Senhor em meio à dificuldade que eles passavam. Ali eles puderam mostrar que eles eram vasos de honra para Deus. Querido, eu não sei o que você está passando por esses dias. Eu não sei o que você tem suportado nesses dias, afrontas, aflições, enfermidades. Mas eu quero te dizer que em meio de enfermidade, louve o Senhor, adore o Senhor. Paulo e Silas estavam machucados ali, presos, açoitados, mas adoravam Deus, louvavam a Deus. E a Bíblia diz que em meio instante veio um terremoto e chacoalhou toda aquela prisão. E todas as grades foram abertas. E de momento o carcereiro, quando viu, ele pensou, todos fugiram. E Paulo disse, não, todos estamos aqui. E o carcereiro, olhando para Paulo, disse, o que eu posso fazer para aceitar esse Jesus? E ele disse, crê, e será salvo tu e tua casa. E ali, Paulo e Silas puderam dar testemunho, como vasos de honra, vasos firmados na rocha que é Jesus. Em qual rocha você está firmada? Em que lugar você está firmado? Como você está sendo como vaso hoje na mão do Senhor? Você tem deixado o oleiro moldar a sua vida? Tirar aquilo que atrapalha a sua vida em estar na presença de Deus? Que vaso você está sendo para o Senhor? Que tipo de vaso você está sendo na presença de Deus? Você está honrando o Senhor como vaso de honra? Ou você está desonrando o Senhor? Nessa noite, nessa tarde, querido, Deus tem esta palavra para você. Tem esta palavra para mim. Diz ao Senhor, Pai, o que eu preciso para ser moldado pelo Senhor? O que eu preciso para estar na tua presença nessa tarde? Sempre há algo para Deus fazer em nossas vidas. Sempre há algo para Deus moldar nas nossas vidas. Se disponha, querido. Que vaso você quer ser nessa tarde? Que vaso você quer ser na mão do Senhor, na mão do oleiro? Que tipo de vaso você quer ser? Só depende de mim e de você. Só depende de nós. Que vaso eu quero ser na mão do Senhor? Nesse momento, feche os seus olhos aí onde você está. Fala para Deus que vaso você quer ser. Se você não está sendo ainda hoje um vaso de honra, peça que o Senhor faça você um vaso de honra, que dê fruto, que permaneça na presença do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos ser vasos de honra para o Senhor. Vasos que dê fruto, vasos que permanecem na presença desse Deus. Vasos que estejam para a honra e glória do nosso Deus. Eu não sei o que este homem, esta mulher está pedindo agora, Senhor. O que ele precisa, Pai. Ali Paulo e Silas louvavam o Senhor em meio a dificuldade, em meio a lutas e tribulações, em meio à prisão onde eles estavam. Mas ali eles louvavam a Ti, Senhor.
Que nós, como homens e mulheres, vasos de honra, possamos louvar o Senhor mesmo em tribulações, mesmo em lutas, Senhor, porque sabemos que o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa ajuda, o Senhor é aquele que conforta, que consola, que levanta, aleluia, aquele que está caído e abatido. O Senhor é aquele que está conosco todo dia. E eu creio, Pai, pela Tua palavra, aonde aqui Paulo escrevia a Timóteo, falando para que ele pudesse se colocar na dependência de Deus, como vaso de honra, vaso que pudesse ser usado como honra na presença do Senhor. Então, Deus, eu quero me colocar na presença do Senhor agora, Jesus. E creio que este homem, esta mulher que está assistindo, quer se colocar na sua presença, Senhor, dependendo somente de Ti, sendo um vaso de honra, aonde ali, Senhor, Tu tem muito a fazer a esta vida, a esta casa, a esta família, para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, Pai, nesta tarde, e louvamos a Ti pela Tua palavra, e ainda, Pai, por mais ainda, uma palavra que o Senhor tem a nós, uma palavra que o Senhor ainda tem a usar o Teu servo, nosso pastor Luiz. Continua a falar à Tua igreja, continua a falar ao Teu povo, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Deus, e Te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, eu creio que nessa tarde você se colocou na presença do Senhor como vaso de honra, que está na presença de Deus, para que Ele venha te usar. Porque se você desanimou em meio caminho, hoje é dia de voltar. Hoje é dia de recomeçar e ser um vaso de honra para Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, querido. Faça como aqui eu li no Salmo 1. Não se assenta à roda dos escarnecedores, não. Não saia da presença de Deus, não. Faça somente aquilo que agrade a Deus, pois assim o Senhor, Ele tem bênçãos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Assim eu creio, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor pela sua vida que está conosco nessa tarde. Obrigado pela sua presença. Continua, aleluia, conosco, pois Deus ainda tem uma palavra através do servo dele nesta tarde. Aleluia, o nosso pastor Luiz, que vai estar entregando ainda uma porção da palavra do Senhor. Amém? Então fique ligado. Fique aí, aleluia, como vaso, recebendo, porque Deus tem coisas para nós ainda, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor, estamos felizes nessa tarde, estamos aqui para compartilhar mais uma porção da palavra em que Deus tem colocado aleluia. No nosso coração. Até nós estamos vendo aí as pessoas ligando para nós, mas depois nós vamos estar dando um retorno, né? Procurando saber o que estão precisando. Mas no momento nós estamos, vamos dizer assim, online, né? Aleluia. E nós temos motivo de poder glorificar o Senhor, porque nós temos visto como Deus tem sido bom para conosco, Senhor, com a sua igreja. Onde essa semana que passou nós já estivemos cultuando o Senhor no templo, né? Glória a Deus. Já estivemos ali louvando, adorando o Senhor na quinta e no domingo. E nós estamos voltando aos poucos. E uma coisa em que Deus tem assim colocado no meu coração, que nada substitui o relacionamento pessoal. Por quê? Porque nós temos o amor de Deus nos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Coríntios, lá no capítulo 13, versículo 8, diz que o amor ele nunca falha. Mas nós estamos vivendo uma era, vamos dizer assim, avançada, onde Jesus ele deixou registrado dizendo que nos últimos tempos a ciência ela ia se multiplicar. E hoje o mundo virtual, ele tem que acompanhar o relacionamento pessoal. Esse relacionamento pessoal em que nós temos vivido como igreja,
o virtual ele tem que estar acompanhando. Então nós estamos vendo que hoje há uma oportunidade maravilhosa para que nós possamos falar do amor de Jesus. Aleluia. Olha aí a palavra em que a Ivone trouxe para nós a respeito do vaso de honra e o vaso de desonra. Então, nesta tarde, Deus tem uma palavra tremenda para o teu coração. Por quê? Porque todos nós temos recebido uma chamada de Deus. Não é por acaso que nós estamos aqui nessa tarde para podermos falar uma porção da palavra do Senhor para o teu coração, meu irmão, que está nos acompanhando. Aleluia. Todos nós temos uma responsabilidade. Todos nós temos recebido um talento, um dom, e nós não podemos comparecer diante de Deus com as mãos vazias. Jesus. E eu pergunto para você, segundo essa palavra que já falou comigo, né? O que você tem feito para Deus? Quantas oportunidades Deus ele tem te dado? Então abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 9, versículo 37 e versículo 38, onde a palavra do Senhor diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aleluia, é verdade. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que manda trabalhadores para a tua seara. Aqui nós vemos Jesus deixando registrado esta palavra, que se encontra aqui em Mateus 9, versículo 37 e versículo 38, onde todos nós temos recebido uma chamada de Deus. E eu estava meditando nesta palavra ontem à noite, e Deus fez me lembrarmos da chamada de Abraão. Abraão recebeu uma chamada tremenda de Deus, dizendo: sai do meio da sua parentela. E ali ele foi tremendamente usado por Deus. Aleluia. Deus honrou ele com toda a sua família, se tornou um homem próspero, um homem rico, e se tornou também o pai da fé, Abraão. Por quê? Porque ele ouviu e obedeceu o chamado de Deus. O que falar de Moisés, aquele homem estudado naquela engenharia em que o Egito se encontrava no tempo de Moisés, aquele homem que tinha todo o conforto, toda a mordomia, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele obedeceu o chamado de Deus. Aleluia. A Ivone agora mesmo falou do apóstolo Paulo. Antes era Saulo, um homem que era hebreu, um homem que era zeloso da lei, um homem estudado aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio na época, cheio de faculdade, vamos dizer assim. E ele disse: isso para mim eu reputei tudo por causa do chamado de Jesus para com a minha vida. E ele estava lá em Filipe, apanhando, levou um couro. E pensa que ele ficou murmurando? Não! Ele estava louvando o Senhor. Por quê? Porque nós estamos aqui de passagem, irmão. Nós nada levamos desse mundo. Verdade, Senhor. Se você está se apegado às coisas materiais desse mundo, se você tem vivido uma vida, vamos dizer assim, envolvido nas coisas desse mundo e deixando as coisas de Deus em segundo ou em terceiro plano, Deus te chama a essa responsabilidade nessa tarde. Glória a Deus. Nós vemos que nos dias de Elias, a apostasia e a vergonha, idolatria haviam se alastrado entre o povo de Deus, impulsionado pelos desvaneios de Acabe e de Jezabel. Naqueles dias,
nós vemos que o povo estava distante de Deus. Não é diferente como nos dias que nós estamos vivendo. Porque esta palavra que Jesus deixou para nós, Mateus 9, 37 e 38, que diz: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós vemos, irmão, que a seara ela tem crescido. A seara ela tem tomado uma proporção tão grande que está faltando trabalhadores para a seara de Deus. Ou seja, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm recebido chamada de Deus. Todos nós temos recebido uma chamada especial da parte de Deus. Basta nós nos colocarmos na posição de vaso de honra para que Ele possa nos usar. O povo de Deus havia trocado a glória do seu Senhor pelo fútil veneração ao ídolo Baal, o Senhor da chuva. Nós vemos mais assombroso o confronto no Monte Carmelo, e os fenomenais prodígios de Eliseu começaram a reverter a triste situação em que eles estavam vivendo naquela época. Aqueles que antes se escondiam pelo temor de Jezabel passaram a manifestar publicamente a sua fé. Deus falou muito comigo através desta palavra. Por quê? Porque nesses, vamos dizer assim, 1 ano e meio, em que houve uma mudança no nosso governo, nós estamos percebendo que o povo de Deus está colocando mais a cara para ser batido, vamos dizer assim. Está colocando mais o rosto para ser batido por causa do nome de Jesus. Porque o povo de Deus estava com medo, estava escondido. O povo de Deus estava temente às coisas que estavam acontecendo naquela época. Mas Deus, Ele vela pela sua palavra. E sempre Deus, Ele levanta um profeta corajoso, cheio do Espírito Santo, cheio de graça e cheio de conhecimento através da sua palavra. Amém. Glória Nós vemos que Eliseu, ele se encontrava na fazenda do seu pai, da sua família, vamos dizer assim, e ali ele estava trabalhando. Eliseu, ele era um homem rico, um homem criado nos mandamentos de Deus. Eliseu, ele sabia que tinha uma chamada. Creio eu que ele vivia uma vida de oração, uma vida no seu dia a dia, trabalhando com a sua família, esperando o dia, a oportunidade em que um dia apareceu, aonde o profeta Elias o chamou e consagrou ele a profeta. Nós vemos que ele recebeu aquela chamada de uma maneira tão grande, tão poderosa, em que houve muitos sinais através da vida do profeta Eliseu. Nós vemos aqui o despertamento foi tomado que por toda parte surgiram escola teológica, formando os mensageiros da reconciliação. Havia grupo de estudantes em Ramá, em Gibeá, Betel, Gilgal e Jericó. Então nós vemos que no tempo do profeta Eliseu surgiu várias escolas teológicas. E ali eles aprenderam e começaram a propagar a palavra de Deus. E é isso que Deus ele quer de mim. É isso que Deus ele quer de você. Que nós sejamos um vaso de honra. Aleluia. Um vaso corajoso. Um vaso à disposição de Deus para poder anunciar o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que liberta e que faz a promessa do pecador arrependido, Senhor, e um dia morar no céu. Glória a Deus. Parece muito mais, mas ainda eram insuficientes em relação à grande carência espiritual de Israel. Muitos séculos depois, o problema persistia, aonde Jesus deixou esta palavra para nós. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha bem, meu irmão, no tempo do profeta Elias e logo em seguida o profeta Eliseu, ali onde eles começaram a anunciar a palavra, o evangelho, vamos dizer assim, com toda a dificuldade, com toda a luta, porque o povo estava distante de Deus, o povo estava servindo Baal, o povo estava na idolatria, estava longe do caminho da verdade, que é Jesus. Mas ali, quando eles se colocaram como vaso de honra, Deus começou a usar de uma maneira tremenda, em que houve sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. E quando chegou no tempo de Jesus, passando muitos séculos, ele disse: a seara na verdade é grande, Senhor, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Imagine, irmão, passando praticamente 20 séculos, aonde Jesus deixou esta palavra para nós. Imagina a necessidade de vasos de honra, de homens que têm chamada da parte de Deus. Até quando você vai esperar? Até quando você vai se colocar à disposição de Deus? Nessa tarde, Deus, ele te chama a essa responsabilidade, a fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Senhor. Deus, ele chama obreiros. Nem todos os profetas do passado tiveram uma formação teológica convencional. O profeta Amós, por exemplo, saiu diretamente do agreste judaico para as ruas de Samaria, capital de Israel, proclamando a sua mensagem profética da única maneira que sabia. Como o pastor Luiz? Cantando, louvando a Deus. E o profeta Amós fala muito comigo, porque o profeta Amós, ele era boiadeiro, ele mexia com gado, ele vivia após o gado, e Deus o trouxe para que pudesse pregar a sua palavra. Aleluia. Glória. Ele ouviu a voz, o chamado de Deus, deixou o seu trabalho de boiadeiro e se tornou um profeta, um vaso de honra nas mãos do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Com Elias, Deus-se o mesmo, era um homem rústico e de poucas palavras, mas o pouco que sabia usou para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem sabe nessa tarde, você que está ouvindo esta palavra, aonde Deus usou esses homens simples, mas ouviram, obedeceram o chamado de Deus, porque quem usa-nos é o Espírito Santo, meu irmão. Aleluia. Quem nos Glória a capacita Deus. é o Espírito Santo. Amém, Senhor. Mas o que me chama a atenção, que o profeta Eliseu, um homem que era rico, em que a sua família, eles eram fazendeiros, ele se preocupou em formar escolas, abrir escolas teológicas, para que formasse vários profetas, vários vasos de honra, para que fossem levados para a seara do Senhor. A maioria dos profetas, no entanto, até mesmo aqueles que nós não conhecemos, que são desconhecidos, receberam uma formação teológica mais especializada. Por quê? Nós vemos que havia muitos, no tempo do profeta Elias, Deus tinha guardado 7.000. Imagina, no tempo do profeta Eliseu, abrindo escolas teológicas em vários lugares. Imagine quantos homens foram formados profetas, mensageiros da palavra do Senhor. Nós vemos aqui que geralmente os estudantes teológicos daquela época moravam junto a uma casa ou uma pequena comunidade onde o ensino era ministrado. Nós vemos que alguns seminaristas eram casados e mantinham seus próprios lares. E é bem provável que tenha sido Samuel
o primeiro a tomar iniciativa de organizar esse tipo de ensino teológico que está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 10. Nós vemos a formação acadêmica dos discípulos de profeta consistia no estudo das Escrituras, os livros históricos, nós vemos aqui os poéticos e das leis mosaicas. Havia espaço ainda para a instrução da música sacra e da poesia. O professor, um profeta mais experiente, transmitia o ensino com seu exemplo de vida e seu trabalho, e eram ele mesmo que consagravam os novos obreiros à missão de reconduzir o rebanho desgarrado de Israel ao aprisco do Senhor, o pastor de nossa alma. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que há uma necessidade de nós investirmos na nossa vida espiritual, estudando, buscando conhecimento teológico. Por quê? Porque nós temos vivido um tempo em que a apostasia ela está entrando no coração de muitas vidas, de muitas famílias que estão afastando de Deus. Nós que somos formados em bacharel de teologia, somos teólogos, vamos dizer assim, em que estudamos vários anos, em que aprendemos que até o século XVI, o primeiro curso que se colocava na lista era se formar em bacharel em teologia, ou se um teólogo. Depois era advogado. Depois era médico. E hoje a coisa, vamos dizer assim, inverteu. Pessoas procuram buscarem cursos na medicina, outros na advocacia e tantos outros cursos. E nós vemos, irmãos, que o povo, ou seja, a humanidade, não está se preocupando em buscar as coisas de Deus. Mas nessa tarde, aleluia, Deus te traz essa oportunidade para que você possa investir na sua vida espiritual, para que você seja um vaso de honra, não um vaso de desonra. Por isso, não rejeita a chamada de Deus na sua vida. Aleluia, glória Deus, Ele cuida dos seus obreiros. Nós vemos que a vida diária nas escolas de profeta não era nada cômodo. A falta de recurso era uma constante. Nós vemos e temos acompanhado tantos obreiros, tantos seminaristas, tantos missionários, que muitas vezes têm sofrido por causa do nome de Jesus. Mas nós louvamos a Deus que a Igreja Evangélica de Presidente Prudente, ela tem investido na obra missionária. Aleluia, glória para a Deus. proclamar o Evangelho da salvação. Nós temos levado esta mensagem em que Deus, Ele tem deixado essa ordenança para nós, que está lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16. Nós vemos ali, a ordenança em que o Senhor tem deixado para nós, o ID. Nós vemos que o trabalho era árduo, e se não bastasse isso tudo, a comida era escassa geralmente, produzida por eles mesmos em hortas comunitárias. As coisas ficavam ainda piores quando Deus enviou uma estiagem que durou 7 anos no tempo do profeta Eliseu. Houve uma estiagem de 7 anos. Imagina, irmão, o seminarista, aqueles que estavam na escola teológica ali, estudando, buscando conhecimentos para ter uma formação, para serem um obreiro na obra de Deus. O que eles sofriam, e não é diferente nos dias atuais, porque Jesus disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, aleluia, que mande trabalhadores para a tua seara. Sim, Senhor. Ontem
dia 8 de junho, está marcado o Dia do Pastor. Ou seja, o segundo domingo do mês de junho é comemorado o Dia do Pastor. Eu louvo a Deus porque várias pessoas mandaram um abraço e me parabenizaram. Porque nós temos nos envolvido nessa chamada de Deus. Porque o sábio Salomão, ele deixou registrado lá em Provérbios que o homem sábio é aquele que ganha almas para Jesus. Amém? E eu tenho aprendido isso com o Espírito Santo. Por quê? Porque o valor de uma alma, irmão, vale mais do que o mundo todo. Amém? O que nós vemos aqui, Eliseu, ele abandonou a fazenda dos seus pais, ele abandonou os bens, o conforto que ele tinha, e ali ele tomou a posição de vaso de honra, ou seja, recebeu aquela chamada de Deus. Aleluia. Se colocou na brecha, à disposição de Deus. E Deus tocou no coração dele para que abrisse várias escolas teológicas para formar profetas, homens de Deus, ou seja, vaso de honra. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, Senhor. E Deus usou ele tremendamente. E não é diferente com você, meu irmão. Você tem uma chamada de Deus. Você sabe. O Espírito Santo toca no teu coração, no seu íntimo. Aleluia. Mas você tem que tomar uma decisão como Abraão tomou. Quando Deus fez uma chamada para Abraão dizendo: sai do meio da sua parentela, porque eu quero te usar e tenho promessa na sua vida. Glória a Deus. Não se preocupe, porque Deus, ele cuida dos seus obreiros. Amém, Jesus. O que falar de Moisés, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, aquele homem que tinha todo o conforto, porque ele ouviu a voz de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, e assim, irmão, acontece comigo, acontece com você, para que nós possamos sermos vaso de honra usado nas mãos do Senhor. Nós vemos que o trabalho era árduo, e se não bastasse aquela seca, falta de chuva que durou por 7 anos, mas Deus não deixou faltar. Glória a Deus. Se a nação toda padeceu, quanto mais aqueles que deixaram tudo pelo ministério. Se a nação estava padecendo por falta de chuva por causa de 7 anos, imagine aqueles seminaristas que estavam na escola teológica ali aprendendo, buscando sabedoria de Deus. As escolas teológicas são de fundamental importância nos dias atuais. Dias de confusão, de sincretismo religioso. A obra de Deus requer o melhor, requer gente vocacionada, qualificada e compromissada para que o ministério da reconciliação ele seja perfeito. Pessoas de testemunho, pessoas que vivem para Deus, que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, pessoas que são vaso de honra, pessoas que têm disposição a cumprir o ID que Jesus tem deixado para nós. Pois exatamente nesse contexto de crise que Eliseu, o homem de Deus, chegou no seminário de Gigal para uma série de conferências. Chegou na escola teológica lá em Gigal para uma série de conferências. Nós vemos que a recepção foi calorosa, mas a despensa estava vazia. Olha aqui, que coisa, irmão. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia, glória a Deus. Eles não questionaram, eles não murmuraram, eles estavam felizes. Porque aquele profeta, cheio do Espírito Santo, estava chegando na escola teológica, lá em Gigal, e ali ele ia ter uma série de conferências. E ali eles estavam felizes. Eliseu
sabendo que a despensa estava vazia, enviou um dos alunos ao campo para colher frutos e raízes comestíveis, a fim de preparar um sopão para todos. Aqui, irmão, eu vejo a diferença do vaso de honra para fazer um sopão, onde nós vemos que muitas vezes exige, mas o vaso de honra, irmão, ele está preocupado de fazer a obra de Deus. Aleluia. O vaso de honra eu vejo na pessoa de João Batista. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Aleluia. Mas algo saiu errado. Um dos ingredientes estragou a sopa, formando amarga e venenosa. A colicítica, vamos dizer assim, uma espécie de pepino selvagem, em pequenas quantidades era usado para fins medicinais, mas em grande quantidade tornava-se tóxica, extremamente amarga. Ali, quando eles provaram, ninguém murmurou, ninguém questionou. Mas uma das coisas admiráveis em que nós vemos nesse texto é que, embora o gosto estivesse horrível, todos comeram sem reclamar. O único comentário surgiu quando atinaram para o perigo de conter algo venenoso. Essa é uma boa lição de educação, respeito e ética. O milagre aconteceu não por causa da farinha, mas pela fé de Eliseu. Aleluia. Eliseu mandou pegar a farinha, jogou ali no sopão, fez aquela oração e ali eles tomaram aquele sopão e dano nenhum sofreram, e o nome do Senhor glória foi a Deus, glorificado. aleluia, louvado seja o Senhor. O ministério de Eliseu e seus discípulos começou a dar bons resultados, visão que o poder de Deus acompanhava a sua pregação, enquanto Baal, o Deus da chuva, permanecia inoperante. Nós vemos que o profeta Eliseu, aumentando as escolas teológicas, os sinais acompanhando o profeta, a palavra de Deus, Deus suprindo as suas necessidades, Deus honrando a fé daqueles servos fiéis, ou seja, os vasos de honra. Aleluia. Não deixando faltar nada, ainda que estava passando uma grande seca. Eu não sei o que está acontecendo com você, meu irmão. Se você está passando uma grande seca, uma grande dificuldade, um momento difícil, seja no seu relacionamento com a sua família, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade aí no seu trabalho, uma coisa eu quero passar para você nessa tarde. Se você se dedicar à palavra do Senhor, aleluia, conforme o profeta Oséias ele nos ensina, conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, porque é Ele que cuida de nós, é Ele que nos sustenta com seu grande amor. Eu tenho certeza, assim como Ele honrou os alunos das escolas teológicas, assim como Ele honrou o profeta Eliseu, Ele também vai te honrar, porque Deus ele vela pela sua palavra. Aleluia, glória. Nós vemos que um dos sinais de mudança pode ser visto pelo fato de um homem da cidade vizinha de Baal Salisa ter vindo à casa do profeta e trazer uma oferta em mantimento para o sustento de Eliseu, conforme prescrevia a lei de Moisés. Então aqui nós vemos, irmão, que um dos servos de Deus, ou seja, um crente fiel, foi tocado pelo Espírito Santo em levar uma cesta básica, vamos dizer assim, mais do que uma cesta básica, porque aqui a palavra do Senhor diz que ele levou 20 pães e mais alguns
ingrediente em suas necessidades para a sua despensa. E nós vemos aqui a diferença que é o vaso de honra. Aleluia. A oferta era generosa para um só homem, ou seja, para o professor, mas insuficiente para 100 alunos. Lá naquela escola teológica havia 100 alunos, irmãos, e eles estavam sofrendo, estavam padecendo. A necessidade ali era grande, ainda mais por causa daquela seca, por causa de 7 anos. Mas aí é que nós vemos o poder desse Deus que nós servimos. Aleluia, glória a O Deus. milagre operado por Eliseu com 20 pães e algumas espigas é o fato de ter ele multiplicado o azeite da viúva. Nos traz a lembrança, um ao outro, grandes profetas de Deus que com 5 pãezinhos e 2 peixinhos alimentou uma grande multidão de família. Glória a Deus. Quem era esse profeta? Jesus, irmão. Amém. E qual é a multidão que ele alimentou? Só homem. 5.000 homens. E ainda a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 14:15, que sobrou 12 cestos cheios. Glória a Deus. Meu irmão, você tem uma chamada de Deus. E Deus, Ele cuida de nós. O salmista, ele disse: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia sobre a sua mesa. Aleluia. Deus, ele vai suprir todas as suas necessidades. E você vai poder glorificar o nome do Senhor. É por isso, deixa Deus te usar. Amém, Senhor. E eu quero concluir nessa tarde. Em qualquer época, sejam tempos de fartura, ou tempo de escassez, de paz ou de guerra, de bonança ou de tempestade, a seara permanece operante. E o Senhor continua convocando trabalhadores para a sua seara. É, Deus. Na promessa de que sempre zelará pelo que estão ao seu serviço. Amém. Glória Com a certeza, Deus vai honrar a sua fé. Amém, irmão? Deus abençoe. Recebe esta palavra de Deus para o seu coração nessa tarde. Glória Em a nome Deus. de Jesus. Aleluia. Amém? Louvado seja o nosso Deus, querido, por essa palavra que Deus tem dado a nós. Não só essa, né? A primeira também sobre o vaso de honra e desonra. E aqui complementando, a gente não compartilha o que eu vou fazer, o que ele vai fazer. Mas Deus, ele faz tudo certinho. O Espírito Santo toca no meu coração com uma palavra, toca no coração do pastor, e ali a gente vê que as palavras são aquela palavra que vai falando, que vai movimentando de uma maneira que o Espírito Santo fala conosco. Aleluia. Louvamos a Deus por isso, porque Deus é maravilhoso. Ele fala ao coração de cada um, e eu creio que ele falou ao teu coração nessa tarde. Amém? Eu quero, querido, continuar a pedir oração por várias pessoas, né, que já mencionei logo no início dessa live. E aqui ainda eu tenho outros pedidos de oração pela nossa irmã Cida, como o meu esposo tinha passado, cirurgia no olho, pela irmão Gilmar, nossa irmã Marie, a minha cunhada Ana pediu oração pela sua irmã Lúcia, para que Deus entre lá no coração dela, tirando traumas, preconceitos, né? Tira toda a mágoa do coração da Lúcia, em nome de Jesus. Pelo Elcio Job, pelo seu filho. A minha outra cunhada Elizabeth pediu oração por ela, não está muito bem desde ontem. A Sebastiana, prima do Luiz ali do Mato Grosso, pedindo oração por ela. Ela vai ter que passar por uma cirurgia do coração. Que os irmãos lembrem de orar por ela, pela sua família, pelo seu filho Ricardo. A nossa irmã Tiana, né? Tem pedido essa oração nesse dia. Pela Tânia também. Que Deus venha abençoar, né? Que também vai passar por uma cirurgia em nome de Jesus. Que Deus venha de encontro, querido. E aqueles novos pedidos no comecinho, pela minha irmã Janete, a Luci, meu cunhado Joel, nosso irmão Bento pedindo oração pela Carla, a Célia pediu oração, a Evanilde, nossa prima, a Marli Buzetti.
Querido, eu creio que tem muito mais que necessita de oração nessa tarde. Você que está aí na sua casa, se coloque na presença de Deus, ou no seu trabalho, não sei. Se coloque na vontade do Senhor. Ore nesse momento conosco. Nós já vamos estar orando, fazendo essa oração final. Aleluia, nessa tarde. Para que Deus venha de encontro a nossas vidas, sua vida, em nome de Jesus. Como eu disse, eu quero que os irmãos orem por nós também. Eu preciso de oração. Meu esposo precisa de oração. Amém? É um orando pelo outro. E Deus nos fortalecendo em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, ainda na continuidade deste trabalho, Pai, aonde o Senhor esteve conosco em todo o tempo, esteve com este povo que esteve conosco, irá estar com este povo que vai entrar nessas lives durante esses dias, esta semana, ou qualquer um outro dia, Pai. Que esta palavra vá de encontro a este coração, a esta vida. E agora, Pai, esses irmãos, amados, irmãs, que têm pedido oração nessa tarde. Alguns são difíceis, ó Pai, o problema. Mas para o Senhor não há problema difícil, Senhor. Porque o Senhor tem todo o controle e toda a situação diante de Ti. Então agora, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo o mal. Que tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra essa vida, Senhor, toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Toda repreendida em Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade da mente, do coração, Pai, do corpo físico. Deus, em nome de Jesus, dê saúde, Pai, a esta mulher. Tira todo o trauma, todo o preconceito. Deus, abre portas, entra com providência a esta causa. Deus, toma nas tuas mãos, ajuda nessa tarde. Seja com esta vida, com este homem, com esta mulher que está orando, que está buscando, que está pedindo, que está se colocando diante de Ti nessa tarde, como vaso de honra na Tua presença. Deus, capacita, usa para a glória do Teu nome. O Senhor é Deus e pode fazer, Senhor, segundo a Tua vontade e a Sua necessidade. Nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Venha trabalhar em nosso caráter. Venha trabalhar em nossas vidas, Pai. Para que possamos ser homens e mulheres capacitados, honrados diante de Ti. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado pela Sua presença. Continua abençoando esta casa, este lar, a nossa casa, o nosso lar. Assim nós oramos, Pai. E Te agradecemos por tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que você fique em paz, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.